Pessoal, dando continuidade então à nossa série Chaves para a Cura, hoje eu vou fazer o nosso quarto vídeo e esse vídeo é bastante importante. Ele é tão grande, esse teoricamente seria um vídeo só, mas ele é tão grande e tão profundo que eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2. Então hoje nós vamos cobrir a parte 1, né? E a gente está fazendo um retrospecto desses vídeos de Chaves para a Cura. É muito importante entender que é um processo. Eu tenho que me submeter a essa palavra, eu tenho que realmente estudar, eu tenho que me deixar entender, penetrar pela essa palavra. A palavra tem que renovar minha mente, né, para que eu consiga começar a progredir nesses passos através da fé, do perdão, né? A questão da palavra, fundamento da palavra. Nós temos também a base legal, né? E hoje nós vamos voltar um pouquinho mais profundo, vamos entrar um pouquinho mais profundo ainda na fé. Já fizemos o terceiro vídeo sobre fé e vamos fazer esse quarto. E para você ter uma ideia, a fé é extremamente importante. E a fé é o elemento que Deus usa desde a nossa salvação até o caminhar com Cristo e em todos os processos, especialmente em cura, tá certo? Ela não é exclusivamente usada na cura, mas ela é usada sempre que nos relacionamos com Deus, né? Nosso Deus, ele é invisível aos nossos olhos. Eu nunca vi Jesus, né? Mas eu criei em Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus e da palavra e Espírito Santo. Então, onde é que está o processo que nós usamos para crer na palavra e ser tocado pelo Espírito Santo? Como é que isso funciona? Sempre através da fé, né? Então, a fé é algo fundamental no processo de ter uma vida cristã, né? E nós vamos explorar esse aspecto um pouquinho mais hoje, tá? Eu também ia pedir para você que, se você gostar desse vídeo, você dê like. Se você puder, compartilhe com quem precisa ouvir sobre esse assunto. E mais ainda, estude esse vídeo para que nós possamos verdadeiramente aprofundar, para que o próximo vídeo tenha realmente um nível de interesse maior por você, porque você vendo o vídeo você vai querer entender mais profundamente os aspectos que a gente vai tratar nessa série. Amém? Então, bom vídeo para você e nos vemos já já. Obter fé. Voltando aqui, nós vamos começar então, agora aprofundando sobre obtendo fé. Nós vimos que para que possamos ser salvos, nós precisamos da fé, não é? E voltando lá para o primeiro vídeo, onde nós falamos em Marcos, que é um texto muito fundamental, muito básico, onde Jesus mesmo está falando, né? Marcos reporta aquilo que Jesus ensina. É um ensinamento profundo de Jesus ali, por isso nós nos baseamos bastante nisso, né? Não é uma única palavra, não é um único contexto, não. É um ensino de Jesus sobre fé, né? Então, vamos nos basear nesse texto, né? E esse texto fala o quê? Eu explico lá no primeiro vídeo. Ele fala primeiro da fé que Jesus usou para orar ou decretar sobre a figueira para que ela se secasse. Ela secou até a raiz. No dia seguinte, né, os discípulos identificaram que aquela oração, aquela palavra de Jesus foi efetiva e verdadeiramente a figueira secou, né, até a raiz. Então houve ali um processo de eles verem Jesus orando e depois se certificarem de que a figueira secou, né? Você percebe nitidamente o intuito de Jesus em ensinar, mostrar para eles, dar evidências do que estava acontecendo entre o tempo da oração, o tempo da palavra liberada e efetivamente o resultado daquela oração, né? Daquela palavra, secando a figueira.
Muito bem. E ele fala, tende fé em Deus. E nós entendemos, nós explicamos que é como se fosse dizer, tende a mesma qualidade de fé de Deus. E isso é evidente, e muitos teólogos, especialmente esses que trabalham mais o aspecto fé, nós entendemos que ali era uma ministração clara de Jesus ensinando os apóstolos e os discípulos a respeito da fé e como eles deveriam pegar essa palavra e trabalhar esse aspecto fé na vida deles, né? E logo em seguida ele também fala do perdão. Então, nesse contexto, desse texto de Marcos, ele também aborda o perdão, e depois nós verificamos que o perdão e a fé andam muito próximos, né? As duas coisas são fundamentais, são chaves para que nós venhamos a obter cura, né? E uma das coisas que eu gostaria de trazer hoje aqui é, então, obter a fé. Obter a fé significa crer. Crer significa, nós vamos ver um texto daqui a pouco, confiar. A palavra confiança talvez seja mais fácil de nós entender, mas confiar em quem? Em Deus, né? Confiar em Deus. Deus é digno de toda a nossa confiança, né? E nós precisamos evidenciar, ter um caminhar com Ele, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E há também através dos pequenos atos de fé, passos de fé que eu vou dando ao longo do meu dia a dia, da minha vida com Cristo, né? Mas toda fé, todo processo de fé, aquela fé que Deus nos dá para que eu possa receber a salvação, é dada, é um dom, é gratuito, não exige nada, foi dado a todos, não é limitado só a alguns, é dado a todos, né? E nós cremos. A partir desse momento que nós cremos, começa um processo contínuo, dependendo, claro, de nós, de crescimento dessa fé. Essa fé começa a ser trabalhada, ela começa a ser regada, ela é como se fosse uma horta, eu vou regando, eu vou trabalhando, eu vou tirando as ervas daninhas, que a gente vai chamar aqui de pecado, é uma das figuras que eu vou trabalhar o aspecto hoje. O pecado que vai atrapalhando, vai impedindo, o pecado vai nos tirando desse processo, ele é contra a fé, o pecado sempre ele vai se opor, né? Porque ele afronta a Deus, então ele se opõe a esse processo, sempre ele é um opositor a isso. Então nós temos que limpar o nosso caminho com Deus, ficarmos cada dia, entrarmos num processo de santificação, né? Abandonando cada dia mais o pecado, sendo mais maduro, sendo mais resistente ao pecado, crescendo em fé, crescendo em intimidade com Deus. Então esse é o processo, né? É um processo contínuo, né, de santidade. E aí entra o preço para que essa fé cresça. Esse preço é a santidade. Mas como é que eu evidencio isso? Através da minha obediência, através da minha piedade, através da minha maneira de viver. Eu começo a viver nos passos de Jesus, eu começo a olhar para Ele, começo a me identificar, e passo a ser um pequeno Cristo, eu olho para Ele como Cristo, né? E eu sou um pequeno Cristo seguindo os seus passos, né? E uma das coisas mais importantes que nós temos é a nossa livre consciência, a liberdade. Então, o que é a consciência? Se eu não peco, se eu ando em vitória, eu me sinto livre, eu me sinto não condenado, eu me sinto absolutamente livre. É essa a grande maravilha do Evangelho, a grande maravilha de ser cristão. Todas as coisas já passaram, eis que se fizeram novas, né? E eu não sou mais condenado, eu não sou mais acusado. As cadeias vão cair por terra na minha vida. E eu sou livre, livre para adorar ao Senhor, livre para glorificar o nome dEle, livre para me tornar um modelo para as outras pessoas ao meu lado,
né? Por quê? Não para me evidenciar, não, mas porque eu sou um vaso cheio do Espírito de Deus, eu sou um vaso cheio da graça de Deus abundante. Então, não é no sentido de me vangloriar, mas é no sentido de estar cheio da graça de Deus. Amém? Então, é muito importante nós entendermos que para crescermos em fé, precisamos pagar um preço, o preço da santidade, o preço da obediência, o preço de abandonarmos o pecado, não ficar convivendo com o pecado eternamente, abandoná-lo mesmo, passar por um caminho estreito, é verdade, muitas vezes, difícil, mas nós passamos, porque o Senhor nos capacita a passarmos. Né? E nós precisamos verdadeiramente lutar contra a nossa carne, contra o inimigo, contra as circunstâncias, mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa para que possamos realmente caminhar em vitória. Né? E esse é o objetivo do Senhor das nossas vidas. Né? Então, obter fé é algo que implica em eu dar alguns passos nesse sentido. Eu vou ter que dar passos, eu vou ter que me esforçar no sentido de obedecer, porque quando eu não me obedeço, quando eu não tenho esse crescimento, quando eu não entro por esse caminho, normalmente a minha fé continua pequena, né? Ela não cresce. Normalmente, em geral, é assim que acontece, né? O apóstolo João declara: se nosso coração não nos condenar, então, e somente então, temos confiança em Deus. Lembra? Confiança, sinônimo de fé. Então, fé em Deus implica ter confiança em Deus, né? Então, isso está em 1 João 3,21. Fé e confiança são a mesma coisa, né? O dicionário Webster, né, define fé como total confiança em uma pessoa. Né? Certamente ninguém pode merecer mais confiança do que o próprio Deus. Ele vai realmente merecer toda a nossa confiança. Ele é o Senhor, Criador. Né? Então, a fé não é um sentimento estranho, confuso. Ai, meu Deus, o que é fé? Muitas vezes eu vejo pessoas querendo definir fé. Fé é confiança. Fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, né, trazidas à realidade. Né? É a certeza, é a confiança na pessoa do Senhor. Né? Então, a fé é algo que nós temos que colocar, o cristão vai colocando a fé de uma maneira mais cotidiana. Ela não é só para ser usada em momentos especiais. Ela vai entrando na nossa vida. O cristão já vai tendo a fé, vai exercendo fé. Ele é alguém que está toda vez submetido à palavra. Ele ouve o sermão, ele ouve estudos, ele busca o Senhor, ele entra em oração, ele ouve os outros orando. Então, ele vai trabalhando o aspecto fé de várias maneiras. Então, a fé não é algo novo, não é algo só usado de vez em quando. Não, então por isso nós temos que usar a nossa fé exercitando, entrando aonde? No caminho de santidade, no caminho de obediência, no caminho de se aproximar cada vez mais de Deus. Né? E nós vamos falar na parte 2 sobre a questão do Espírito Santo, que é uma arma poderosíssima que Deus nos deu, que o Senhor nos entrega o Espírito Santo. Né? Nós vamos falar bastante de como o Espírito Santo é o nosso consolador na parte 2 desse vídeo. Né? Então, é muito importante nós todos entendermos isso, né? Como obter fé. Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Né? Vou tentar dar um pequeno exemplo. Eu sei que existem pessoas que vão fugir dessa regra. Algumas pessoas mais criteriosas ou mais desconfiadas vão fugir dessa regra. Mas em geral, quando nós levamos o nosso carro numa concessionária para fazer uma revisão, né, nós no final da revisão, como vamos buscar o carro, eu não fico lá checando se o cara fez todos os procedimentos, que são muitos, para deixar o freio do carro 100%. Eu pego o carro, o cara da concessionária me entrega a chave, eu confio nele, pego o carro e saio pela rua. E só vou saber se o freio está freando ou não na primeira oportunidade, ou no farol, ou na esquina, ou quando alguém passa na frente.
né? Eu não testei isso antes. Eu confiei que o carro está bom e inclusive o freio está bom, né? Isso que eu quis dizer. Então, da mesma forma, em Deus nós temos que ter uma segurança e passa a ser natural. Como você pegou o carro e confiou que a concessionária te entregou um carro perfeito, da mesma forma você sabe que andando com Deus, estando bem com Deus, você vai poder confiar nele de uma maneira cotidiana, né? Sem querer, eu estou exercendo fé agora. Não, tem que estar dentro de você. Você já vai confiando, você já vai declarando, você já vai começar a viver esse relacionamento com mais intensidade, tá certo? Quando andamos com Jesus, né, nós não ficamos inseguros com Ele, né, porque nós já temos confiança, já temos uma certa experiência, né, com Jesus. E isso vai crescer, é crescente. Né? Se você é novinho na fé, você vai perceber que essas experiências com Jesus vão ser crescentes, elas vão aumentando ao longo do tempo. Né? Então, conhecemos Deus caminhando com Ele dia a dia. Essa é a maneira de conhecermos a Deus. Né? Por mais que eu leia, por mais que eu estude, eu preciso andar com Ele. Né? Porque é com Ele andar que eu vou realmente conhecer. Né? Tem um texto famoso na Bíblia, né, que diz porque Jó só o conhecia de ouvir falar, mas a partir de um certo momento ele falou, agora eu o conheço de contigo estar, de contigo andar, na verdade. Então é uma vivência. É uma vivência, né? Só conhecer Deus de livros ou da Bíblia, porque eu li, só isso não é suficiente. Eu preciso começar a ter umas experiências com o Senhor. Né? E não viver na fé dos outros, andar com a minha própria fé, dar passos por mim mesmo, né? Começar a exercer fé nas coisas pequenas e paulatinamente exercendo fé pelas coisas grandes. Né? Tem um testemunho tremendo de um homem de Deus que ele tive um chamado para cuidar de um orfanato e ele teve muita dificuldade para cuidar das primeiras crianças que ele se dispôs a cuidar, e ele tinha muita dificuldade de arrumar recursos financeiros para aqueles primeiros, e ele falou que ao longo da vida dele, depois de 20 anos cuidando de jovens, ele chegou a ter 1.000 jovens para cuidar. Quando ele precisava exercer fé para obter $1 milhão, depois de muitos anos, já não era um grande desafio. Era mais difícil para ele conseguir os primeiros 150, $200, porque ele tinha muito mais dificuldade, a fé dele ainda não estava naquele nível, depois de que 20 anos ele ficou cuidando daquele jovem. Então, foi crescente o processo dele cresceu a fé, ele tinha mais capacidade de exercer fé mais ao fim da vida dele, onde ele já administrava um orfanato praticamente de 1.000 jovens. Né? Então isso é natural. Então é convivendo, é exercendo fé pelas primeiras coisas, pelas coisas pequenas, que a minha fé vai sendo exercitada e eu vou crescendo, até poder exercer fé depois por coisas muito maiores. Né? Então, segure isso com você, é muito importante. Então, conhecemos a Deus caminhando com Ele dia a dia e através da leitura de Sua palavra. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz lá em Romanos 10:17. Então, ler a palavra é fundamento, é necessidade, é alimento, né? Eu preciso estar sempre lendo e alimentando a minha fé. A fé só pode ser construída sobre o poder e o sucesso da palavra de Deus, né? Nunca sobre as próprias fraquezas. Então, eu não posso medir minha fé pelas minhas derrotas, pelas minhas fraquezas. Eu vou olhar para a palavra. A palavra é o meu alvo, a minha base, a minha referência. Né? Deus se mostra na palavra, então eu vou olhar para a palavra é o meu guia, a minha base, meu fundamento. Né? Então a fé tem sido plantada no nosso coração por meio da palavra, isso é fundamental eu levar comigo hoje. Então o amor perfeito lança fora o medo, 1 João 4,18, isso é outro fator importantíssimo para a minha fé crescer, eu me livrar do medo. Nesses dias que nós temos vivido, o medo tem sido comum para muita gente. Até para cristãos, estão carregando nos seus corações o medo.
E o medo é um grande inimigo da fé. Um grande inimigo da fé. Por isso eu tenho que combater o medo, né? E como é que eu combato o medo? Pela verdade. A verdade da palavra. Eu combato o medo pela palavra, pela verdade da palavra, né? Crendo no Senhor Jesus. Então a fé é a grande arma que nós temos para combater o medo. E olhando para a palavra, também é uma grande arma para combater o medo, né? O medo é o oposto da fé, ele é um assassino da fé. Então nós temos que dar cuidado com o medo, né? Quando eu tiver um desafio na minha vida, alguma coisa que eu vou ter que exercer fé, eu tenho que rejeitar o medo, não deixar o medo me paralisar. Normalmente o medo me paralisa. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não me deixar paralisar pelo medo, para que eu possa continuar exercendo fé. Tá certo? Então, o que é que acaba com o medo? O amor perfeito lança fora o medo. E como é que eu amo? Amando as pessoas eu quebro o medo. Amando a Deus eu quebro o medo. Confiando na palavra de Deus, que é o próprio Deus, eu quebro o medo. Eu começo a ter que usar as armas que o Senhor está me dando. O amor é uma das armas para combater o medo, né? A palavra de Deus diz isso em 1 João 4,18. Né? Então, se você ama a Deus, você guardará os seus mandamentos. Então a tua fé vai aumentar e o teu medo vai cair, vai diminuir. Né? E essa é a razão para que muitos acabem deixando a fé. Por quê? Porque eles não cumprem os mandamentos, não seguem. Quando eu falo mandamentos é a palavra, tá? De uma maneira mais ampla. Eles não buscam na palavra o seu modo de vida. Eles são cristãos, mas são cristãos só de fim de semana, só de ir no culto. Não abrem a Bíblia nenhum dia durante a semana. Isso não vai alimentar a tua fé, não vai alimentar o teu caminhar com Deus. Você não vai conhecer Deus profundamente, né? Então você precisa se dedicar a buscar mais a Deus para conhecer melhor a Deus, né? Então, e a desobediência, quando eu não conheço a palavra, eu muito provavelmente estaria desobedecendo, né? Então a desobediência à vontade conhecida de Deus, está clara, é um veneno para a fé, porque eu não estou cumprindo com o básico, né? Que Deus me chamou para cumprir. Né? Eu tive uma aliança com esse Deus. Eu me dispus a ter uma aliança com Ele. Eu entreguei meu coração para Ele. Né? Então, é uma aliança. Então, a falta de desejo de aprender de aprender a palavra de Deus, né, vai trazer os seus próprios resultados. A gente não vai crescer em fé e não vai poder vencer as batalhas que vão surgir na nossa vida. Né? Então, eu preciso realmente me preparar, eu preciso mesmo me dedicar à palavra de Deus para que eu possa ter um crescimento efetivo. Né? Um dos maiores obstáculos, se não é o maior, a fé hoje é a desobediência. A desobediência é realmente uma das coisas que arranca a sua fé, que abate a sua fé. Então precisa tomar muito cuidado. Amamos se o nosso coração não nos condena, né? Então temos confiança em Deus e tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. 1 João 3, 21, 22. Então a palavra está dizendo isso. E tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Tem um vínculo, tem uma relação, tem uma aliança. Então Deus quer nos levar para uma profundidade nessa aliança. É muito importante nós entendermos isso. Né? E por hoje é basicamente isso. Nós temos ainda o lado do Espírito Santo, que é bastante importante, como nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, né? O que é realmente fundamento também para que nós possamos usar isso a nosso favor. Mas eu queria, antes de fechar, só lembrar sobre pecado. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver tudo aquilo que o pecado causa. Então eu preciso me desvencilhar do pecado, eu preciso entrar no caminho da obediência. Por exemplo, aqui diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto,
quando eu peco, eu me afasto, a glória não chega a mim, né? Ele não gosta do pecado, mas eu posso me arrepender e me reconciliar com Deus. O contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça é uma das situações que pode me levar à sedução, né? E por me afastar de Deus também, certo? Porque o salário do pecado é a morte. Olha isso, muito forte isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, ele sempre me leva a um prejuízo, me aproxima da morte, tá certo? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, esse é o outro alerta para que eu não entre no pecado. Saiba me controlar, tenha autocontrole, né? E assim por diante. Se você fizer uma pesquisa, vão ter inúmeros versos a respeito disso. Depois faça essa pesquisa, vai ser muito rico para você. Então, em nome de Jesus, eu quero orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todo aquele que tem acompanhado essa série, buscando a sua cura, chaves para a sua cura. Porque nós temos crescido em entendimento e podemos mais do que nunca buscar a nossa cura, crescermos em fé, a sabermos lidar com o perdão, aprendermos a andar no caminho de Deus, a obedecermos. Tudo isso vai contribuir para que a minha fé aumente, para que eu possa entrar num novo patamar, podendo buscar toda a minha cura diante do Senhor. Abençoa cada um que tem acompanhado essa série. Em nome de Jesus, seja abençoado pelo poder de Deus. Amém.